Enquanto no Brasil florescem as cores da primavera, aqui na parte norte do mundo a gente vai vendo as folhas secas do outono forrando o chão e a natureza morrendo e se preparando para a chegada do inverno. Esse é o canal do Rosa e esse vídeo é um passeio por tradições muito antigas que moldam expressões culturais no mundo inteiro até os dias de hoje, inclusive aqui em Brno. Esse é um momento do ano que marca o fim da temporada de colheita e muitas civilizações, há milhares de anos, aproveitam para comemorar toda a fartura que eles tiveram colhendo os frutos e cereais e tudo durante o verão. E também é um momento em que a natureza vai secando, o inverno está chegando aqui na parte de cima do planeta. E aí as pessoas também aproveitam para celebrar essa passagem, que de uma forma mais poética pode ser interpretada como a passagem da vida para a morte. Só que não vamos começar já pesando o clima desse programa falando de morte. Vamos começar em clima festivo e para isso a gente foi participar de um festival que tem tudo a ver com o que vai ter nesse vídeo aqui e também com essa época do ano. É o Festival da Abóbora, um evento que acontece todo ano aqui em Brno. Vem comigo! A gente está indo num negócio chamado Festival da Abóbora, Dinjova Slavnost. E lá eles oferecem as abóboras para você comprar a um preço de ouro, só que eles também dão as ferramentas, todo o suporte para você fazer tua abóbora de Halloween. A gente fez isso quando a gente chegou aqui em Brno em 2019, mas depois a gente esqueceu, né? E esse ano eu lembrei. Aí nós vamos lá. E como os meus talentos artísticos são bem limitados, eu não estou indo sozinho. Ó, não apareceu, agora apareceu. Não é muito barato para entrar aqui, são 130 coroas por pessoa. Ó, acabei de ver, tem 3 tamanhos de abóbora, as boas, as grandes, né, por 90, as médias por 70 e as pequenas lá em cima por 60. A do lado. Essa aí, mas tem que pegar com as 2 mãos, eu acho. Aê! Ó, tem comidinha aqui, a barraquinha de comida. Sorvete. Churrasco. Vamos procurar um cantinho para nós aqui, mano? Conseguimos achar aqui a parte da escultura das abóboras. Tem uma galera empenhada aqui já. Olha aqui, ó. Olha, eles trouxeram até panela aqui para aproveitar as coisas. Olha, Manu. A gente podia ter trazido uma forminha, ó. Obrigado. Veio uma tia bem legal agora aqui. Deu pra gente umas almofadas pra gente sentar. Vamos achar um cantinho. E ela vai trazer as ferramentas. Faca e coisa arada. Mano, lá no canto tá bem livre, ó. Dá pra ir lá no canto. A galera tá trabalhando, ó. Levando tudo muito a sério. Que legal.
Esse festival aqui, se você perdeu esse ano, não se preocupe. É um festival anual, então ano que vem você vai ter a oportunidade de perder de novo. O preço é um pouquinho salgado, mas eu acho que vale a pena, tá? A gente se divertiu bastante, ficamos aqui umas 3 horas fazendo abóbora, cavando dentro da abóbora e decorando. E aqui com a luz acesa, né? Com a guirlanda que a gente comprou lá no mercado do centro. A velinha acesa ali dentro. Só que com a luz apagada fica bem mais legal, né? E já que a gente começou falando de abóbora, vamos direto pro Halloween. E aí tem gente que vai dizer que isso aí é coisa de americano, ou que é coisa do diabo. Bom, uma coisa eu garanto pra vocês. Coisa de americano, estadunidense, com certeza não é. Halloween é essa festa que muitos associam aos Estados Unidos, mas que na verdade tem raízes bem mais profundas em tradições antigas aqui da Europa. Mais especificamente, um povo chamado de celtas, que talvez vocês já tenham ouvido falar. E entre as tradições dos celtas havia uma celebrada nessa época do ano, na passagem de outubro para novembro, chamada Samhain. E uma das características dessa celebração é que eles acreditavam que na noite do dia 31 de outubro, que os espíritos dos mortos vinham nos visitar aqui no mundo físico. E aí eles tinham como missão ajudar os espíritos a voltar ao lugar de onde eles vieram. E para isso, eles construíam algo como se fosse uma lanterna. Aqui na região da República Tcheca, faziam lá uns furos na beterraba, colocavam uma vela dentro e seguravam assim, né, como uma forma de guiar os espíritos. Lá na Irlanda, onde essa tradição era muito mais forte e até hoje é uma tradição muito mais presente, eles usavam como se fosse um nabo, eles esculpiam, colocavam os olhos, uma boca, uma vela dentro. E se vocês já leram sobre a história da imigração nas Américas, vocês vão saber que houve um êxodo muito grande de irlandeses em direção aos Estados Unidos. E aí eles levaram essa tradição junto. Só que lá eles encontraram um outro vegetal muito mais fácil de esculpir. E é aí que a gente chega na abóbora de Halloween. E uma outra coisa que vale a pena ser mencionada, além da questão da lanterna, é que eles, para não serem reconhecidos pelos espíritos, eles se fantasiavam, colocavam pinturas e vestes que fizessem com que eles não fossem reconhecidos pelos espíritos. E a Igreja Católica não curtiu muito esses festivais que eles chamavam de pagãos, ou paganismo. E aí o que o Papa fez? Ele transferiu o Dia de Todos os Santos, que era lá em julho, se eu não estou enganado, para a mesma data do festival Samhain. E é por isso que hoje o Dia de Todos os Santos é celebrado no dia 1º de novembro e o Dia de Todas as Almas, que no Brasil é conhecido pelo Dia dos Finados, é no dia seguinte, no dia 2 de novembro. Só que aqui na República Tcheca, essa tradição dos celtas, né, do Samhain, com a lanterna de beterraba e tudo, isso se perdeu com o tempo. E o que existe hoje é basicamente uma celebração do Dia das Almas. Igual ao que acontece no Brasil, pelo menos lá na região sul onde eu morava, em que as pessoas vão até o cemitério, prestam homenagens aos seus parentes que já se foram, levam flores, fazem rezas. E isso que no Brasil é conhecido como Dia de Finados e que mundialmente já é conhecido como Dia de Todas as Almas, aqui se chama Dushitki, que se a gente for traduzir, não é apenas almas, mas alminhas. Dia das alminhas. Que fofo, né? E a origem do nome Halloween está diretamente ligada a esse feriado católico, Dia de Todos os Santos. Em inglês ele se chama All Hallows Day e ele acontece no dia 1º de novembro. Lembram que o Papa mudou de julho para novembro para ofuscar a tradição pagã. A festa do Samhain ela acontece no dia 31 de outubro, ou seja, na véspera do Dia de Todos os Santos. Em inglês, All Hallows Eve. E aí com o tempo o pessoal começou a falar isso cada vez mais rápido, né? All Hallows Eve. All Hallows Eve, Hallows Eve, Halloween, uma festa celta levada pelos irlandeses até a América e batizada pela Igreja Católica. E se você está em Brno e você gosta de uma festa de Halloween, se você procurar bem, você vai encontrar uma. Só que esse ano a gente teve sorte porque a gente foi convidado para uma festa. Aliás, não era bem uma festa de Halloween. Tem um amigo nosso, Cristiano, que ele faz aniversário, mais ou menos ali na época do Halloween. Aí ele resolveu fazer uma festa temática de Halloween e foi um momento especial, né? Porque era uma festa brasileira, com música brasileira e, sei lá, metade da comunidade brasileira de Brno eu acho que estava nessa festa.
E as pessoas capricharam demais nas fantasias. Eu diria até que foi um momento nostálgico, porque por um momento a gente achou que estava no Brasil. Foi bem legal. Vamos ver como é que foi. Tio Chico, a galera levou muito a sério esse negócio de festa fantasia. Chegou um viking aqui agora. Dizem que é o pastor da igreja da galera lá. O que tem nas tuas costas é o disco da Xuxa ao contrário? Ao contrário, o meu clipe ao contrário. E por que você estava falando com o pastor? Deus está vendo. É que tá chegando o Michael Myers. Vou falar que vão escolher qual é a fantasia mais legal e vai ser difícil. Tá muito massa. O que você tá gostando aqui? O que você viu de mais interessante? As fantasias são bem legais. Tem uma fantasiada de brasileira. Mas o que você realmente mais gostou? A comida, os brigadeiros. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Aê! Esse é o canal do Seu Rosa. Pirata genérico. É o pirata genérico? Ninguém reconhece que é o marido da Pocahontas. Você devia ter pintado uma parte do óculos de preto. É verdade. Um dos óculos de preto. Dia de los Muertos. Cristiano, primeiramente, parabéns. Obrigado! Feliz aniversário. Canal do Rosa bombando demais. Mas o que eu quero falar agora não é sobre o canal do Rosa. Diga. É o seguinte, esse cara aqui do lado, ele veio morar aqui em Brno antes que eu, sei lá. Dias antes. É. Aí, naquela época, 3, 4 anos atrás, ele criou um canal. Fez 3 vídeos, desistiu. Para. Então é o seguinte, eu vou deixar o link do teu canal aqui embaixo, na descrição. Aí todo mundo vai comentar lá e vai dizer que é pra você continuar gravando vídeo. Não, gente, já combinei com o Daniel que vou fazer umas collabs com ele. Tem altas sugestões de vídeo. Ó, Cristiano faz vídeo novo. Vou colocar a hashtag aqui embaixo. Ele quer falar em português com você, Morena. Você fala português? Bota a máscara. Melhorou agora. Eu fiz questão, a gente aqui, brasileiros que moram na República Tcheca, que moram em Brno. Play a game with you. Sensacional! Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou.
E antes de continuar o vídeo, eu só queria pedir para você clicar no joinha aqui embaixo e, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. A gente acabou de passar dos 1000 inscritos, eu estou muito feliz e com a sua ajuda a gente vai mais longe. Valeu, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e não saia daqui que o vídeo continua. Vamos embora! Só que não era só aqui na Europa que a morte fazia parte dessa temática das festas dessa época do ano. Lá na América Central viviam os astecas. Muito bem. Quais outras? Os karatecas! E eles acreditavam na vida após a morte de uma maneira bem mais natural, vamos dizer assim, do que as religiões pregam hoje em dia. Tanto que eles nem achavam assim um grande problema o ato de morrer. Se morrer, morreu. E no que hoje é mais ou menos a época de agosto, acontecia uma celebração lá na América Central, em que os indígenas acreditavam que os espíritos dos falecidos vinham visitá-los no mundo dos vivos. Parece que eu já ouvi essa história antes com os celtas, né? É mais ou menos a mesma coisa. Só que a diferença, uma das diferenças, é que em vez de se disfarçar para não ser reconhecido pelos espíritos, eles faziam o contrário. Eles se preparavam para receber os espíritos em casa. E aí, para celebrar esse momento, as pessoas se pintavam, se maquiavam, se enfeitavam com flores. E como eles não achavam a morte uma coisa ruim, eles acabavam fazendo uma grande festa com música, comida, cachaça, enfim, era um carnavalzão. Aí corta para o século XV e XVI, que foi quando os espanhóis invadiram a América Central, e eles levaram junto a religião cristã. E aí quando eles chegaram lá e viram os astecas fazendo aquele monte de absurdo, aquela festança no meio dos mortos, eles pensaram, vamos acabar com isso aí. E aí aconteceu a mesma coisa que o Halloween, só que ao contrário. Em vez de mexer na data do feriado católico, eles mexeram na data do feriado indígena. Eles pegaram a festa que era em agosto e transferiram para o mesmo dia que já era o dia de Todos os Santos, ali na passagem de outubro para novembro. Só que deu errado, as pessoas não pararam de celebrar as tradições indígenas. E hoje, o Dia de Muertos, que é uma tradição indígena misturada já com fé católica, é uma das festas mais tradicionais do México e uma das coisas que o México exporta para outros países que a gente também tem a oportunidade de experimentar aqui em Brno. Este es el canal del Ruesa y hoy es el Día de los Muertos. Welcome. Bienvenidos. Esta es la traducción oficial de TNT. Bom, esse aqui é o altar que eles fazem para homenagear aqueles que morreram, né? Aí cada família faz um na sua casa. Essa é uma tradição que mistura elementos do catolicismo, mistura elementos do catolicismo e da cultura pré-hispânica lá da região do México. E aí o que eles fazem? Eles colocam as oferendas, né? Que são, por exemplo, comidas e bebidas. Aqui tem uma latinha de cerveja, coisa que o falecido gostava. E aí eles colocam as fotos das pessoas que faleceram aqui também. Tem várias. E inclusive a do carinha do Friends, que morreu essa semana aqui, ó, o Matthew Perry. Então eles fazem isso. Eles fazem esse altar com as oferendas. E como eu disse, né? É um sincretismo religioso. Quem assistiu aquele filme Coco, A Vida é uma Festa, vai saber o que eu tô falando. Aliás, eu recomendo que assistam esse filme. Coco. É muito, muito legal mesmo. Somos hombres. Bueno, entonces, la primer Catrina empezó. Vamos a empezar por los caballeros. Eu tô com o espírito transformado com essa maquiagem aqui, cara. Eu nunca achei que fosse ser tão feliz com um negócio tão simples. Quer dizer, simples não, né? Muito legal. Não quero tirar nunca isso aqui, quero ficar assim.
imaginar o pessoal fazendo uma festa dessa, dançando num cemitério. Claro que aqui não é um cemitério, mas tradicionalmente se celebra, né, o Dia dos Mortos num lugar dos mortos, né, no cemitério. Eu acho que o brasileiro tem todo um talento para fazer festa, e aí no dia dos finados, em vez de fazer uma coisa alegre, celebrar, lembrar com felicidade de quem se foi, eu acho que é um desperdício de talento do brasileiro. E do fundo do meu coração eu espero que esse vídeo tenha nos ajudado a entender um pouco mais sobre essas formas de expressão da cultura ancestral humana. E eu acho importantíssimo esclarecer isso porque muitas vezes a gente se deixa levar por tabus, mitos, crenças que às vezes beiram até o preconceito, quando na verdade tudo não passa de uma grande celebração à vida de pessoas sendo felizes de acordo com as suas tradições, suas crenças, suas expressões, a forma de viver que elas aprenderam com os seus ancestrais. A gente precisa aprender a respeitar isso, conviver e ser feliz junto com elas. E é claro, se você conhece alguma celebração, seja aí onde você mora ou algum lugar que você já visitou e você quer compartilhar aqui nos comentários, fique à vontade. Eu estou bem curioso para saber mais sobre o que mais existe no mundo além disso que eu mostrei nesse vídeo. E chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado desse momento cultural aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que todos nós tenhamos aprendido alguma coisa nova sobre essa questão da cultura humana. E é isso. Deixo aqui um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!